Olá, turma! Bem, conforme está aí no nosso material, hoje a nossa aula é sobre responsabilidade civil extracontratual do Estado. É uma aula em especial para minha turma quarta-feira, matutino, tá? Da Ari Coelho, Direito Administrativo, Administração Pública, tá ok? Então, finalizada a parte de servidor público, esse material, meus amores, está disponível lá na aula 6, tá ok? Na aula 6. E essa videoaula estará junto também da aula 6. Pegue o material, que é esse que está aqui, e vocês vão acompanhando e fazendo as anotações que vocês entenderem necessário, tá bom? Vamos passar para o próximo slide. Olha só, sobre responsabilidade civil. O nosso tema é responsabilidade civil extracontratual do Estado. O que a gente tem que entender? Que o Estado ele pode ser responsabilizado sob duas formas. A contratual, ou seja, a responsabilidade ela advém de um contrato administrativo, né? Existe um vínculo jurídico estabelecido entre o Estado e o indivíduo. Por exemplo, esse indivíduo participa de um processo licitatório, um licitante, e ele se torna fornecedor da administração pública. E por algum motivo o Estado tem uma quebra contratual, por exemplo, não realiza o pagamento desse fornecedor. Então, ele, munido do contrato administrativo, que é o instrumento que ele detém, ele ingressa judicialmente pedindo a reparação, a aplicação de multas, o pagamentos, enfim, tudo aquilo que está previsto no contrato e na Lei 8666 de 1993. Isso nós estudamos, né, lá no tópico contratos administrativos, lá em Direito Administrativo 1, regime jurídico. Mas o ponto da nossa questão é a responsabilidade civil extracontratual do Estado. O que isso significa, professora? Significa que o Estado vai ser responsável ainda que não tenha um vínculo jurídico direto com o indivíduo, ainda que não haja celebração de um contrato com a administração pública. Por isso a disciplina é assim, tá ok? Com essa nomenclatura, responsabilidade civil extracontratual do Estado. Quando essa responsabilidade surge independentemente da existência de um contrato, uma celebração de um termo, tá? Então, vamos para o conceito. Olha só, obrigação que tem o Estado de indenizar os danos patrimoniais ou morais que seus agentes, atuando em seu nome, ou seja, na qualidade de agentes públicos, causem à esfera juridicamente tutelada dos particulares. Ou seja, são aqueles casos. Por exemplo, olha, eu não celebrei nenhum contrato com o Estado, mas o Estado está construindo uma obra aqui ao lado do meu imóvel e essa obra está danificando o muro da minha casa, né, a piscina da minha casa. Ouvimos vários relatos na época das obras da Copa aqui no estado do Mato Grosso, em Cuiabá, de que as obras, né, no estádio estavam danificando as casas vizinhas, as piscinas estavam apresentando rachaduras. E como é que fica? É possível responsabilizar o Estado? Porque eu não tenho um contrato celebrado nem nada. É sobre esse aspecto que nós vamos estudar nessas aulas, tá? Essa possibilidade de responsabilização, ok? Nós vamos ver que não é a responsabilidade do Estado, não é como responsabilizar um particular. Tem uns aspectos interessantes que nós vamos ver ao longo dessa aula, tá ok? Então, continuando, a gente tem que entender, a princípio, as teorias sobre a possibilidade de responsabilização do Estado, né? Como que se deu a evolução da possibilidade de se responsabilizar o Estado? A gente sabe que isso é bem recente, né? Até mesmo porque até pouco tempo, né? E até pouco tempo mesmo, eu estou em 1800, não era possível você falar em responsabilidade do Estado, né? Não era possível você apontar as falhas do Estado e o cidadão particular, ainda por cima, exigir uma indenização. Estamos falando de que período? Nós estamos falando do período da irresponsabilidade do Estado,
Ou seja, não era possível responsabilizar o rei e seus representantes, até mesmo porque a história demonstrava que os reis daquela época, eles eram os próprios representantes de Deus na terra. Então eles não erravam, né? As leis, elas eram ditadas especificamente para os particulares. O Estado, o rei, o soberano, ele não estava sujeito a nenhuma regra, ele não possuía qualquer limite. Então, não era possível se falar em responsabilidade, tá ok? Com o tempo, foram surgindo algumas teorias, alguns estudos, né? Na França surgiram estudos interessantíssimos sobre isso e surgiu a teoria civilista, né? Civilista eram os estudiosos que se pautaram nos critérios de direito civil, nos critérios do direito privado, do direito particular, tá? Para poder responsabilizar o Estado. Nós vamos estudar que esse período ele é chamado de responsabilidade subjetiva do Estado, até mesmo porque era um período em que a teoria subjetiva por culpa do agente e a teoria por culpa do serviço ou culpa anônima, né? Ela tinha que demonstrar alguns elementos subjetivos, como o dolo ou a culpa, tá? Posteriormente evoluiu para a responsabilidade objetiva do Estado, que é uma teoria publicista, né, que é bem semelhante ao que nós temos hoje, tá? Então, nós vamos ver o item 2, responsabilidade subjetiva do Estado, estudar um pouquinho sobre essas teorias, e depois nós vamos trabalhar a responsabilidade objetiva do Estado e entender como que essas teorias se aplicam no nosso direito brasileiro, qual a nossa Constituição Federal adota, ok? A irresponsabilidade ficou no passado. Eu até brinco, hoje é possível responsabilizar, agora receber a indenização, filho, é um outro problema, porque nós vamos entrar e falar dos precatórios, da impenhorabilidade dos bens públicos, né? Que isso até daria um assunto para um tema novo, mas vamos lá prosseguir na nossa aula. Pois bem, partindo aqui, nós temos a responsabilidade subjetiva do Estado, né? O próprio nome já diz, vai exigir um elemento subjetivo aí, a teoria civilista, baseada nos critérios de direito civil, nos critérios do direito privado. Gente, busca bem o parâmetro que todos vocês estudarem obrigações e responsabilização, né, da responsabilidade na esfera privada. Aqui há uma equiparação, um nivelamento, né, do Estado perante o indivíduo, ou seja, critérios de igualdade. E essa teoria, ela tinha um problema, por quê? Era muito difícil responsabilizar o Estado. Vamos lembrar, para eu poder responsabilizar o Estado na teoria subjetiva, preciso 3 elementos, né? Conduta, resultado, e conduta, resultado, nexo causal, e o elemento subjetivo. Havia necessidade de se provar o dolo ou a culpa, ou seja, seria como pensar hoje, né? Eu, Antonieta, sou atropelada por um ônibus do município. Na teoria subjetiva, eu necessito comprovar a conduta, né? Ou seja, a conduta e o resultado e o nexo causal. A conduta, o ônibus, né, em alta velocidade, provocou um dano em mim, né? Me atropelou, eu quebrei minha perna. Então, e eu só quebrei minha perna em decorrência do atropelamento, nexo causal. E também havia necessidade de se provar o dolo ou a culpa, ou seja, havia necessidade de se identificar o agente e demonstrar que ele agiu com negligência, imperícia, né, imprudência, ou até mesmo, se ele era um desafeto meu, se ele agiu com dolo. Então, essa teoria, que é bem a teoria subjetiva por culpa do agente, ela tinha um problema.
A vítima ela precisava demonstrar a culpa ou dolo do agente, o local de trabalho e demonstrar a conduta dele. Imagina você, sou atropelada, chego lá na secretaria, eu digo, escuta, eu quero saber quem que era o motorista que estava trabalhando tal dia. Você não tem o número do ônibus. Imagina ali em frente à Praça dos Carreiros, por exemplo, em que passam inúmeros ônibus. Vão perguntar para você qual que é o número, qual que era a linha, né? Para identificar o motorista, meu bem, porque ali nós temos aqui 200 motoristas. Fica muito difícil, gente. É uma teoria difícil de aplicação. Olha só, eu coloquei aqui até um exemplo. Em determinado município, decidiu-se construir um muro de arrimo, a fim de conter a erosão. Com as chuvas, o muro caiu sobre as casas e matou pessoas. As vítimas querem indenização. Ou seja, tenho que demonstrar quem que era o responsável pela obra. Teria que demonstrar, além de identificar quem era o responsável, dolo ou a culpa, demonstrar que ele agiu com imperícia, com negligência. Imagine identificar as pessoas responsáveis, né, nessa atuação representando o Estado. A dificuldade que é em obter informações. No dia de hoje já não é fácil, né? Princípio da transparência da administração pública, você conseguir identificar e individualizar todos os agentes. Pois bem, pela graça de Deus, essa teoria não prosperou. Por quê? Porque era muita responsabilidade para a vítima. Imagina, você demandar contra o Estado, já é muito difícil você demandar contra o Estado, né? Porque a máquina administrativa ela é um monstro, né? A sua estrutura. Sem falar que o Estado detém de poderes administrativos. A relação jurídica já é uma relação jurídica vertical. Significa o quê? Que há desigualdade jurídica, sim, porque na verdade quando eu demando contra o Estado, o que nós temos é o direito individual, né, do particular versus o interesse da coletividade, que é o Estado. O Estado ele já detém de prerrogativas que eu não tenho, dada a supremacia do interesse público. Agora, imagina se o Estado, diante de uma responsabilização, nesse momento, ele se nivelar, ele se equiparar ao particular e eu ter que demonstrar, né, dolo e culpa, a dificuldade que seria eu demandar contra o Estado. Ou seja, quem que é responsável por aquele buraco que ficou aberto, né, na avenida, que não foi fechado adequadamente, meu carro caiu e quebrou. Imagina ter que identificar quem é o engenheiro responsável ou quem foi o agente responsável e demonstrar que ele agiu com negligência. Teoria muito difícil, tá? Porque exige vários elementos aí para a comprovação dessa teoria, tá? Posteriormente, nós temos aí dentro ainda da teoria civilista, tá? Uma outra abordagem, que seria a teoria por culpa do serviço ou culpa anônima, ou fato do serviço, né? Coloquei aí. Tá, nesse caso, essa evolução, essa adequação dessa teoria, né, essa nova estrutura advinda do direito privado, a vítima ela não precisava indicar o agente, né, bastava ela indicar, ou seja, conduta, resultado, nexo causal e demonstrar que ou o serviço não foi prestado, ou o serviço foi prestado, mas de forma, né, gente, tá aí no manual eficiente. Por favor, corrijam isso aí, ó. Não é eficiente, tá? Deixa eu ver aqui, tentar anotar, ok? Vou tentar aqui, peraí, vou tentar escrever. Aqui, ó. Ah, não dá, não é amarelinho não, gente. Eu quero escrever, isso aqui é muito novo. Vamos tentar pegar a canetinha aqui para escrever. Tem como escrever aqui? Vamos ver se eu consigo escrever alguma coisa. Não consigo. Gente, estou tentando aqui. Façam uma correção aí, por favor. Olha aí, ó, tá vendo? Eficiente não é eficiente, tá? É de forma ineficiente. Tá errado isso aí. Risca o material
e transcreva da forma correta, por favor. Aqui, ó, achei, amores, vou escrever aqui, ó, ineficiente, tá? Ineficiente, de forma ineficiente. Então, por favor, faça a correção aí, meus amores. Ou então que o serviço foi prestado de forma atrasada. Vamos imaginar que eu vá até um pronto atendimento do serviço público da saúde. E ali eu eu recebo a prestação do serviço de atendimento médico de forma ineficiente. Então, eu não precisaria comprovar quem é o médico, ou quem foi a enfermeira, ou quem deixou de me atender, a negligência, a imprudência, a imperícia, não. De acordo com essa teoria, basta que eu prove conduta, resultado, nexo causal e que o serviço não foi prestado, ou o serviço foi prestado, mas de forma ineficiente ou prestado de forma atrasada, de tal forma que isso gerou um dano para mim passível de indenização, tá ok? Isso é o que nós temos sobre a teoria da culpa do serviço ou culpa nona. Lembrando que nós estamos falando da responsabilidade subjetiva do Estado, teoria publicista, né? Teoria da culpa do agente ou teoria da culpa do serviço, ok? E pois bem, e aí no nosso próximo slide nós temos aqui, olha só, teoria da responsabilidade objetiva do Estado, mas essa, dado a extensão do vídeo, fica para o nosso próximo encontro, parte 2, tá ok? Beijo!